Fala família X-Red de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Pistola na área para a edição natalina do Pistola Livre, para comentar um pouquinho sobre a nossa 11ª vitória contra o Baltimore Ravens, 31-30, vitória com requintes de crueldade, tensão e sofrimento em Baltimore no último domingo, né? Vitória essa que nos garantiu pela 3ª temporada consecutiva o título da NFC Norte, que já virou rotina, né? Vamos falar a verdade, é algo extremamente banal. Nas últimas 11 temporadas, em 8 o Packers levou a NFC Norte. Realmente, essa divisão tem sido bem pequena para nós, né? Nessa última década. E garantiu também, claro, a vaga para os playoffs, né? Já estávamos praticamente garantidos, não matematicamente, esse jogo garantiu. E com os resultados da semana 15, que terminou ontem, né, devido aos jogos postergados por conta dos casos de Covid, fomos o único time até então, até agora, a conquistar a vaga para os playoffs, para você ver como está disputada essa temporada, né? Nenhum outro time ainda, finalizada a semana 15, conseguiu garantir vaga nos playoffs matematicamente. A única foi o Green Bay Packers. Então, motivo de muito orgulho e alegria para todos nós. Beleza? Mas falando do jogo, bom, gente, essa partida, como eu falei no comecinho agora, né, teve alguns requintes de sofrimento, né, de certa forma desnecessários no final, porque parecia que estava tudo controlado, estava tudo dominado, né, o Packers chegou a abrir 31-17 nesse jogo e deixou o Baltimore Ravens até com pouco tempo de relógio, uns 4, 5 minutos ali, que acabaram ficando dramáticos, né? Porque tomamos 2 touchdowns do próprio Tyler Huntley. É bom que se diga, eu já vou falar sobre isso, que talvez se o Lamar Jackson tivesse jogado essa partida não teria dado tanto trabalho como o Tyler Huntley deu, cara. Eu tinha uma expectativa muito negativa em relação ao quarterback reserva dos Ravens, mas me surpreendi, cara. Me surpreendi, fez um bom jogo dentro do possível, dentro das limitações dele. Deu trabalho, trouxe dificuldades para a nossa defesa, sim, e quase que ele consegue uma vitória que seria gigantesca para o Baltimore Ravens, considerando os desfalques que eles tinham para esse jogo, né? Entre lesionados e infectados com Covid, eram muitos desfalques e mesmo assim o Ravens conseguiu ser uma equipe competitiva. Por isso tem que ser aplaudido, sim, o trabalho do John Harbaugh, apesar de toda a ousadia maravilhosa do John Harbaugh, que trouxe 2 derrotas consecutivas, né, para os Ravens. Contra os Steelers, ele optou por arriscar uma conversão de 2 pontos, perdeu o jogo. E contra os Packers, mais uma vez, optou pela conversão de 2 pontos ali naquele final. E, para nossa sorte, foi infeliz, perdeu o jogo e nós garantimos aquela vitória apertadíssima por 1 ponto de vantagem. Então, sem dúvida, é um grande head coach, mas essa ousadia, né, exagerada às vezes pune pesado. Isso pode custar uma vaga para os playoffs, né, para os Ravens. Mas como não temos nada a ver com isso, vamos falar do jogo em si. Um jogo que começou, né, galera, como tem sido uma tônica em muitas partidas dos Packers, um primeiro tempo difícil, que o Packers entra, parece 50 por hora, com uma preguiça de taquear, marcação distante, alguns erros defensivos que a gente não está acostumado a ver, falta de pressão para cima do quarterback adversário, né? E a gente saiu perdendo por 7-0 com o touchdown do Mark Andrews, que foi o cara dos Ravens, né? Ele recebeu para quase 200 jardas, se não me engano. Se não chegou a 200, faltou pouco. 2 touchdowns. Ele simplesmente massacrou o Darnell Savage nesse jogo, tá? Na nossa secundária, principalmente os nossos safeties, Darnell Savage e o Adrian Amos não tiveram uma jornada boa, estiveram abaixo da média, tá? E a gente ficou assim, estarrecido de ver que o mundo inteiro estava observando que o Mark Andrews estava destruindo o Darnell Savage, e o Matt LaFleur e o Joe Barry esperaram a gente sofrer 2 touchdowns do Mark Andrews, né? Esperaram o Darnell Savage permitir várias outras recepções ainda para o Mark Andrews, para eles poderem tentar fazer algum ajuste ainda no primeiro tempo para evitar que a tragédia fosse maior, né? Primeiro, porque o Darnell Savage, pelo menos nesse jogo, estava muito mais lento que o Mark Andrews. O Darnell Savage é muito mais baixo que o Mark Andrews, portanto o Andrews tinha muito mais envergadura para receber os passes, e o Savage está chegando em todos os passes
completamente atrasado, e o Tyler Huntley percebeu isso, só mandava lá. Então o Ravens foi um time de uma nota só nesse jogo. Era bola para o Mark Andrews, né? Não se valeram tanto do jogo terrestre assim, que também não é um dos melhores da liga. Portanto, era só bola no Mark Andrews, porque estava vendo que o Darnell Savage, a nossa secundária, não estava dando conta de acompanhar, né? E foi assim praticamente o jogo inteiro, tá? O segundo tempo deu uma melhorada, porque rolaram alguns ajustes, encostaram um pouquinho o Russell Douglas ali para fazer uma dobra de marcação. Melhorou um pouco, mas não resolveu, tá? Então, esse ponto foi o negativo, tá? Da nossa equipe, da nossa defesa nesse jogo de domingo, tá? Principalmente os safeties, tá? Agora, os cornerbacks fizeram um bom trabalho. O Russell Douglas, né, não teve uma interceptação, coisa rara, né? Nos últimos jogos ele tem interceptado, pick six, tudo mais. Não conseguiu, mas fez um bom jogo. Agora, Eric Stokes foi o cara da secundária. Você talvez possa ter, né, pensado lá no draft, né? Quando draftamos o Eric Stokes, escolha de primeira rodada, falar, mas esse cara aí, pô, não é um cara para primeira rodada, né? Esse é jogador de segunda, terceira, e olhe lá, né, cara? Achou que não era um grande nome para os Packers, e ele vem provando que é um baita jogador, tem um baita talento e vai crescer muito ainda. Anulou, botou no bolso Marquise Brown, que no caso ali, tirando o Mark Andrews, né, que foi o melhor recebedor naquela tarde e noite, né? O Marquise Brown é o principal recebedor da equipe e foi absolutamente anulado pelo Eric Stokes, que já tinha anulado também o Allen Robinson no duelo contra o Chicago Bears. Então, para mim, foi o melhor jogador da nossa defesa, foi o Eric Stokes, tá? Defensivamente também, para a gente ir pro ataque depois. Gostei muito dos linebackers, Rashan Gary, Devondre Campbell muito bem, Chris Barnes vem bem nos últimos 2-3 jogos, né? Crescendo muito de produção, tackles imediatos, jogador muito físico, né? Precisa se manter saudável, importante, tá? Mas ficou faltando um pouquinho de pressão, né? Claro, um bom trabalho da linha ofensiva dos Ravens, protegeu bem o Huntley, mas faltou pressionar um pouquinho mais, forçar algum turnover nesse jogo seria importante para a gente ter matado essa partida, né, e não tivesse deixado chegar até as últimas consequências, que foi aquela tentativa frustrada da conversão de 2 pontos, tá? Mas é isso, cara, no geral gostei da defesa, tirando nossos safeties não tiveram uma tarde e noite legal, principalmente o Darnell Savage, que foi engolido pelo Mark Andrews, tá? Ofensivamente falando, Aaron Rodgers mais uma partida absurda, né, com números impressionantes, um rating cada vez maior, mais 3 passes para touchdown, já tinham sido 4 na semana passada. Na corrida pelo MVP, a meu ver, clubismo à parte, ele já passou o Tom Brady, considerando essa última semana, porque o Brady saiu zerado contra o New Orleans Saints, foi engolido pela defesa do Saints, né? E saiu nervosinho, jogou tablet, Tom Brady não aceita derrotas, né? Que coisa engraçada, né? Enfim, então, como o Brady foi engolido pelo Saints e o Rodgers produziu o que produziu, acho que nessa corrida pelo MVP o Rodgers subiu um degrauzinho a mais do que o Tom Brady. Aliás, acho que seria bom a gente fazer uma consulta para o New Orleans Saints, ter algumas aulas de como parar o Tampa Bay Buccaneers, porque é muito provável que a gente venha a encontrar os Bucs nos playoffs, e aí a gente sabe da dificuldade que a gente tem em playoffs, a dificuldade que a gente tem em finais de conferência, principalmente contra Tampa Bay Buccaneers. Então seria bom ter umas aulinhas com o Saints de como parar Tom Brady, como pressionar Tom Brady, como vencer o Tampa Bay Buccaneers, né? Porque isso tem sido realmente uma especialidade do New Orleans Saints. Ou a gente vai entrar, né, usando a jersey do Saints para ver se os Bucs dão aquela tremida em campo, né? Mas a gente precisa aprender muita coisa com os Saints, visando um possível confronto com os Bucs nos playoffs, tá? Então, voltando, o Rodgers teve mais uma partida absurda, trabalho muito bom da nossa linha ofensiva, tá? Permitiu poucas pressões, alguns, né, teve uns 2 ou 3 sacks ali, talvez evitáveis, tá? Mas, claro, uma instabilidade, Dennis Kelly, primeiro jogo como titular, né? Billy Turner não jogou. Então, tem alguns momentos de instabilidade, mas a linha ofensiva, mais uma vez, se superou, foi competitiva e deu, né, na grande maioria do jogo, uma boa proteção para o Aaron Rodgers, tá? Mais 2 touchdowns corridos, né, com o Aaron Jones, outro com o A.J. Dillon. Jogo terrestre, primeiro tempo foi preterido, não conseguimos correr com a bola. No segundo tempo, melhorou, corremos mais, anotamos 2 touchdowns terrestres, né? Davante Adams, grande jogo mais uma vez, mais um recorde batido. Né, recebeu
né, para o touchdown de número 70 no Green Bay Packers, superando inclusive o recorde que até então era do Jordy Nelson. Aaron Rodgers também igualou o recorde de Brett Favre com 442 passes para touchdown, né? Certamente no sabadão ele vai bater mais esse recorde. Então, Aaron Rodgers e Davante Adams são sinônimos de recordes, né? Eles seguem fazendo história, seguem acumulando recordes e felizardos somos nós de presenciar essa dupla, né, fazendo sempre coisas inacreditáveis no Green Bay Packers, né? Destacar também Marquez Valdes-Scantling, a sintonia que o Rodgers está tendo com MVS, olha, impressionante. Scantling tem sido o homem das big plays, né? Passes em profundidade, no meio do campo ou nas laterais, é endereçado para o Marquez Valdes-Scantling, que tem se mostrado seguro, tem se mostrado firme nas recepções, aquela pecha que a gente dava para ele de dropador, felizmente parece que acabou, tá? Tem recebido grandes bolas, aquele passe que o Rodgers deu milimétrico para o Scantling no meio do campo ali, que praticamente passou aqui no dedo do marcador, foi uma coisa assim impressionante que só o Aaron Rodgers é capaz de fazer, tá? Então a sintonia com os recebedores tem sido excelente, o Rodgers tem distribuído bem o jogo, né? Utilizando todos os recebedores, Allen Lazard, Davante Adams, Scantling, os Tyrants também aparecendo muito bem, Marcellus Lewis tem intervenções sempre decisivas, DeGuara está ganhando também mais espaço, tá? no playbook do Matt LaFleur. Enfim, ofensivamente produzimos muito bem, tá? Special Teams teve dificuldades de novo, isso, né? Já estou chovendo no molhado aqui, precisa de ajustes urgentes, trabalhar melhor, né? Os retornos, porque isso, mais uma vez, repito, pode trazer problemas nos playoffs pra gente, tá? Mas, galera, então, de certa forma, o Packers tinha um jogo controlado no segundo tempo. Aliás, né? Vocês podem reparar, na maioria dos jogos dos Packers dessa temporada, a diferença de postura do primeiro para o segundo tempo. O Packers no primeiro tempo, né, nos 2 quartos iniciais, é uma coisa. Depois que volta do intervalo é outra, muda da água para o vinho completamente. O Packers voltando do intervalo é algo avassalador. A postura do Packers é agressiva, é forte, é competitiva. Enquanto no primeiro tempo parece que o time está assim, meio sonolento, sentindo o jogo, entendendo a partida, sabe? E no segundo tempo entra rasgando, cara, né? Vocês devem ter prestado atenção nisso, pelo menos eu tenho me atentado a isso nesses jogos, né? E é aquilo que a gente costuma cobrar também. Em playoffs, cara, você precisa manter essa regularidade os 4 períodos, né? Porque se você sai muito atrás, com 2 posses de bola, por exemplo, para o adversário, em playoffs, quando você encara adversários elite, é difícil você buscar, né? Apesar de todo o poderio, né, ofensivo que a gente tem, geralmente é difícil você buscar. Então, manter essa regularidade os 4 períodos, essa constância, é o que a gente cobra, tá? Não tem proporcionado grandes problemas para a gente, tá, na temporada regular, mas digo isso já visando os playoffs, né? Já estamos garantidos, então visando os playoffs, essa regularidade, os 4 períodos é uma coisa importante para a gente, né, cobrar, né, e esperar dos Packers. Tá certo? Mas aí, né, no segundo tempo a gente teve essa diferença de 31-17, permitimos que eles chegassem praticamente para empatar o jogo, por sorte e pela ousadia, como falei já, do John Harbaugh. Arriscaram a tentativa a conversão de 2 pontos, erraram. É o que me surpreende, até porque o Baltimore Ravens, se não tem o melhor, é um dos melhores kickers da liga, né? O Justin Tucker. Deixar o Justin Tucker de fora, sem chutar um extra point, aí poderia levar o jogo para prorrogação, e sabe lá Deus o que ia acontecer na prorrogação, né? Pelo menos você empata o jogo, você vê o que acontece. Mas ele preteriu um kicker, simplesmente ninguém mais, ninguém menos do que Justin Tucker foi preterido pelo técnico, devido à ousadia do técnico, que custou 2 derrotas para eles. Mas, como não temos nada a ver com isso, vamos agora focar na semana 16, Natal em Lambeau Field, vai ser um dia mágico, você vai estar com aquela ressaca, jogado no sofá, né? Só de corpo presente, porque a alma já foi para o espaço, né? Depois da ceia, depois do almoço de Natal, mas sabadão de Natal, 6h30, na ESPN, Browns e Packers. Vamos pegar o Cleveland Browns, também um time bem arrebentado, bem desfalcado, com lesões, casos de Covid, nem sabemos quem será o quarterback titular, se será o Nick Mullins mais uma vez, ou se o
ou se o Baker Mayfield pode voltar, ou se não, né, o Case Keenum. Enfim, algumas coisas que a gente tem que ficar de olho nesse time dos Browns. É um jogo de vida ou morte para eles. Se eles perderem, praticamente ficam sem chance nenhuma de playoffs, embora a divisão deles ainda esteja bem competitiva, vai até a última rodada para definir quem chega lá na pós-temporada, né? Mas coisas que chamam a atenção, Nick Chubb, né? Um dos melhores running backs da liga, sem dúvida, mas não está num momento técnico e físico brilhante, mas vale a pena ficar de olho, tem muita qualidade. E o Myles Garrett, se não é o líder, é um dos líderes em pressões no quarterback. Nossa linha ofensiva tem que estar muito preparada, muito ligada para evitar as pressões para cima do Aaron Rodgers, que essa é uma das saídas para você parar os Packers, tem que pressionar muito o Aaron Rodgers. E eles têm um jogador, um bom apressador de passe, que é o Myles Garrett, e isso pode talvez trazer algum equilíbrio para o jogo se as pressões no Aaron Rodgers entrarem, né? Então cabe a nossa linha ofensiva fazer um belo papel para evitar essas blitzes, né, para cima do Arão. Tá certo, galera? É isso aí. Voltamos na semana que vem para comemorar, quem sabe, a 12ª vitória do Pecão, a manutenção da seed 1, né, na NFC. Por sorte, os resultados também ajudaram. O Buccaneers perdeu, Cardinals perdeu para o Detroit Lions, olha que coisa maravilhosa, né? E, enfim, então, todos os resultados colaboraram, além da nossa vitória, claro, e esperamos que sigam colaborando, né? Embora, em termos de jogos, né, dos 3 últimos jogos, os Buccaneers têm uma tabela mais fácil que a nossa, 2 jogos contra os Panthers e 1 contra o New York Jets, embora eu acho que os Packers não perdem nenhum desses jogos, inclusive vai vingar aquela derrota que nós fomos assaltados em Minnesota, e a gente vai terminar 14-3, se Deus quiser, com a seed 1 mantida e a folga nos playoffs na primeira rodada. Beleza, galera? Então semana que vem eu volto para comentar esse jogo entre Browns e Packers. Eu já desejo a vocês um grande Natal, Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que o Pecão traga o nosso tão sonhado Super Bowl em fevereiro, até porque, né, de título de divisão a gente já está realmente cansado, né? Já virou uma rotina, a gente quer mais, a gente quer novamente um título de conferência e o tão sonhado Super Bowl. Tá certo, galera? Um grande abraço a todos. Go Pack, go!